Seja bem-vindo, doutor Nairton Calles, né? Um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa, né? Nessa visão aqui, hoje a entrevista com essa visão aqui da nossa cidade, né? Prazer recebê-lo mais uma vez aqui na nossa bancada, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, Tony. Bom dia aí a todos os ouvintes que estão acompanhando aqui o programa. E vamos lá, vamos discutir de saúde e esclarecer aí algumas dúvidas para os ouvintes. Muito bem. É sempre bom, né, falar de assuntos pertinentes que estão muitas vezes no dia a dia da população, porque a história do cálculo renal é como eu falei aqui no início, sempre tem alguém que tem uma história. Não, fulano passou por isso, sentiu uma dor tal, né, colocou algum cálculo renal, teve que fazer alguma cirurgia, né, para retirar aquelas pedras, né, que é o cálculo. Mas eu fico sempre com essa pergunta, que parece ser uma pergunta simples, mas eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. O que é que causa o cálculo renal? Existe um fator único assim, olha, se você fizer isso, né, ter esse hábito, você vai ter a tendência de ter cálculo renal. Existe um fator, vamos dizer assim, primordial para o surgimento do cálculo renal, doutor? Então, Tony, o cálculo ele é formado através de uma hipersaturação, né? O que seria isso? Seria o acúmulo, né, de sais e metabólitos na urina, certo? E a partir desse acúmulo, uma pouca quantidade de líquido com muitos metabólitos e sais, esses componentes começam a se agregar, né, formar pequenos cristais, e a partir dali eles começam a fazer uma junção, né, e formar pequenas pedras e posteriormente pedras maiores até a formação do cálculo, quando a gente consegue identificá-lo, né, consegue ver, às vezes até colocar pela urina, certo? E o cálculo, Tony, ele tem inúmeros fatores, né, que contribuem para a sua formação, né? Fatores genéticos, fatores ambientais, né, fatores de hábitos de vida, né? Vivemos num momento em que a nossa alimentação ela é muito, digamos assim, carregada de componentes industrializados, né? Em que tem muitos componentes que contribuem para a formação do cálculo, né? Muito sódio, certo? E isso leva com que a urina fique, né, com esse acúmulo de metabólitos, e a partir dali vá criando os cálculos, né? Além disso, tem os fatores genéticos, né? E temos aqui, né, no nosso país uma grande incidência, né? Principalmente na região do Nordeste, por ser uma região muito quente, né? Então o paciente ele acaba tendo uma perda maior de líquido, né, através da respiração, certo? E aí essa redução de líquidos leva a uma maior concentração da urina, certo? E também uma maior formação de cálculos. Muita gente acha que você só perde líquido se suar, né, se urinar, né, mas a própria respiração faz com que a gente também tenha, né? Com certeza, a gente perde líquidos, Tony, através de várias coisas, né? Só para você ter ideia, o nosso estômago ele produz cerca ali de 600 a 1000 ml de suco gástrico, né? Certo? A nossa respiração também perdemos líquido através da respiração, né? Através do suor, certo? Que é através da pele, e através da urina, né? E também das fezes, né? Então temos assim uma perda natural de líquidos diária, né? Vamos colocar assim, se quem tem um hábito de se hidratar bem, ou seja, tomar aquela quantidade necessária de água, ele consegue, vamos dizer assim, diminuir os riscos de formação de cálculo, ou não é só esse, vamos dizer assim, a maneira de lidar, né, com essa questão? Precisa de outros hábitos, além de tomar a água corretamente todos os dias. Precisa de outros hábitos em relação a isso? Sim, com certeza. A ingestão de água, né, é um dos pontos do tratamento do cálculo renal, né? Quanto mais água você bebe, você ingere, você irá produzir mais urina, né, e irá diluir esses elementos, esses componentes da urina, impedindo que eles façam alguma agregação de formação do cálculo, certo? É só você imaginar se você tivesse uma bacia, né,
com muito sal e pouca água. Aquele sal ele vai ficar saturado, né, naquele meio. Né? É diferente de quando você pega essa mesma quantidade de sal e acrescenta mais água, né? Então esse sal vai ficar mais diluído, certo? Então vai ficar mais difícil de você perceber a presença dele. A urina é igual, certo? Então quanto mais água você bebe, você aumenta o seu fluxo urinário, né? Produção de urina, e com isso você diminui também a agregação desses elementos e também consegue, digamos assim, colocar para fora mais elementos também. Na verdade, até para as pessoas entenderem, o sistema urinário, ele tem uma função, os rins têm uma função que é filtrar essas impurezas, né? Justo. Então ali tudo que é de ruim vai passar ali pelos rins para poder a urina jogar fora, expelir, né? Seria, esse é vamos dizer assim, a função, né? Isso, esse é o raciocínio. Essa é exatamente a função do rim, né? Dentre outras, né? Produzir hormônios, controlar a pressão, certo? Então, uma das funções do rim é realmente essa, né? Tirar esses metabólitos da circulação sanguínea, né? Fazer uma filtração. A partir daquela filtração, ele consegue ainda absorver alguns elementos que são essenciais, né? E o que está em excesso ou que não é essencial, ele coloca para fora em forma de urina, certo? E são esses elementos que, quando se agregam, formam um cálculo, né? É bem interessante, né? Tem uma função extraordinária, né? Os rins, e que a gente tem que cuidar bem deles, viu? Porque é bem ruim, né? A gente vê aí algumas pessoas que precisam, né, de diálise, né, de fazer hemodiálise, e que não tem essa função, né, correta dos rins, né? Precisa de uma máquina fazer o que o rim faz, né, naturalmente, que é fazer esse filtrar o sangue, né? Muita gente já me questionou, né, até quando eu falei que lhe entrevistar, doutor Nairton, era sobre essa questão da cirurgia. O cálculo renal, ele a maioria das vezes, ou a tendência é resolver com cirurgia, ou fazendo um tratamento, consegue fazer hoje? O que é que a urologia hoje oferece em termos de tratamento do cálculo renal? Tony, o cálculo depois de formado, né, nós temos poucas alternativas que não cirúrgicas, entendeu? Então, a depender do tamanho do cálculo, da localização, eventualmente um ou outro paciente consegue expelir esse cálculo, né, colocar esse cálculo para fora, certo? E temos alternativas não invasivas, né, como a litotripsia extracorpórea, que é uma terapia através de onda de choque que consegue fragmentar esse cálculo e fazer com que esse cálculo saia. Mas a grande maioria das vezes, quando o paciente ele já tem cálculos que já têm certas dimensões que não são possíveis de serem excretados, né, de saírem de forma natural, eles são cirúrgicos, né? E hoje temos várias alternativas, né, para tratamento desses cálculos, né? A grande maioria hoje, com o avanço da tecnologia, é tudo feito por forma endoscópica, né, em que são aparelhos muito delicados, finos, que entram por tratos naturais do corpo, né? Vai passar através do canal da urina, identificar o cálculo e fazer a fragmentação, né, quebrar todo ele e retirar esse cálculo. E o tratamento não é só quebrar o cálculo e tirar ele, né? Também evitar que novos cálculos se formem, né? Então, por isso é importante o acompanhamento, fazer um estudo metabólico, né? Entender o que é que está em excesso na urina, de que forma você consegue melhorar. O ácido úrico, ele contribui para a formação de cálculo? Sim, o cálculo ele é formado de vários elementos, né? Oxalato de cálcio, de ácido úrico, certo? E assim, esses elementos eles vão se formando e podem chegar a fazer cálculo. Existe cálculo só de ácido úrico? Existe sim, entendeu? Existem cálculos mais associados a processos inflamatórios infecciosos, certo? E a nossa grande maioria, aí, cerca de 70%, 65%, são todos de oxalato de cálcio, que é o mais comum, né? Sódio com cálcio, né? Sódio com cálcio, ou seja, justamente. o sal, né? O sal. Infelizmente, a gente tem... A dieta hoje do ser humano, ela realmente tem sido muito com o industrializado, né? O mundo hoje requer muito, exige muito, né, das pessoas, e muitas vezes essas pessoas não têm como parar para fazer o seu próprio alimento, produzir, né, saber a quantidade, né? É uma coisa você comer na rua, você não sabe a quantidade de sal que colocaram, né, naquele alimento, né? Tem todas essas questões
voltadas. Então, esse pouco tempo que você tem para cuidar da sua alimentação, isso pode, na frente, né, ter esse resultado, né, que é bem difícil. E o cálculo renal, quando ele resolve doer, é uma dor bem aguda, né? Justamente. O cálculo renal, principalmente quando ele está causando obstrução, né, do ureter, que é o canal que leva a urina do rim até a bexiga, quando ele resolve entrar no canal e entupir, realmente é uma dor excruciante, né, até comparada à dor do parto nas mulheres. Né? Falaram sobre isso. E é aquela dor que vem, você não espera por ela também não tem pródromos, né, que a gente fala, ela não avisa que vai vir, ela pega de vez, você pode estar dormindo, pode estar sentado, pode estar correndo, pode estar fazendo o que quiser, e tudo que você fizer, a partir dali, nada vai melhorar aquela dor, até que seja tratado, direcionado, né, feito uma analgesia, uma medicação para dar mais conforto. Eu já vi os médicos, para identificar dor nos rins, dar como fosse um golpe de karatê, né, nas costas, assim. Tem um nome, né, um nome específico Tem. Faz parte, né, do exame físico, é uma punho-percussão, né? A gente faz uma percussão na região dorsal lombar, né? Em cada lado, ali mais ou menos na altura do rim, e isso vai causar um balanço, né? Um balanço da gordura renal e do rim, certo? E a partir dali a gente consegue, a partir da reação do paciente, a gente consegue dizer que essa punho-percussão ela é positiva ou ela é negativa. Quando positiva, certo? Ela sugere pra gente algumas causas, né? E aí você vai juntar a história clínica junto com os achados do exame físico e tratar ali uma suspeita diagnóstica, né? Fazer uma investigação mais a fundo para poder diagnosticar. Muito bem. Tem algumas pessoas aqui fazendo perguntas, né? Mandando mensagem pra gente, mandando um bom dia. Tem um áudio aqui de um ouvinte, né? Tá dizendo, é o Jurandir, sou do Bom Jesus. Tá com 15 dias que dói direto. Eu vou saber aqui o que é que tá doendo aqui no ouvinte, pra gente trazer aqui, né, no nosso WhatsApp. Eu vou colocar até o retorno para que o doutor Nairton possa acompanhar. Bom dia. Pergunta aí, doutor. Eu sinto, não sei se o rins ou a coluna, porque eu dei uma pisada falsa e daí pra cá a perna direita minha, a dor acima da polpa da bunda, né, no modo de dizer, e a perna direita em cima na coxa, meio dormente. Será que é problema de rins ou problema de coluna? Isso é o ouvinte aqui, o Jurandir, né? Diz que pisou em falsa aí, tá com uma dor nessa altura aqui que passa, né? Que é justamente na localidade dos rins aqui, né? Geralmente sente dor mais nessa região lombar, né? Essas dores. É interessante para buscar o médico, né? Para fazer uma avaliação, né? Importante, né? Pode ser um bocado de coisa aí, né, doutor? Isso, justamente. É uma causa, assim, é uma queixa bem inespecífica, né? Quando ele fala, tô com uma dor na região lombar, né? Existem várias causas para essas dores, né? Pode ser alterações degenerativas da idade, né? Distensões musculares, ou osteomusculares, né? Pode ser causas renais também, pode ser infecções, né? Urinárias, né? Que esteja acometendo o rim. Então, assim, várias coisas podem levar a essa sintomatologia que ele está apresentando. Mas ele traz um dado importante, né? Que essa dor, ela migra para a perna. Né? Então, a dor migratória para membros inferiores, ela, um percentual das vezes, ela está associada a alterações osteomusculares, né? Ou alguma distensão muscular, ou então presença de alguns acometimentos de coluna. Nervo ciático, né? Tem essa também. O famoso nervo ciático é um nervo, né? Que ele tem origem ali na lombosacra, né? Na coluna lombosacra, que é um dos nervos maiores, né, que temos, e ele grande, né? Pega daqui da região da bunda e vai até o pé ali, né? Isso, justamente. Então, a dor que ela migra em essa direção, ela na maioria das vezes está associada a essa causa osteomuscular, né? E a dor renal, ela traz uma característica um pouco mais diferente. É uma dor que ela se localiza na região lombar, né? Lombar mais alta, certo? E ela migra geralmente de trás para frente e para a parte inferior do abdômen, certo? Pode migrar vai irradiando, né? Isso, ela irradia até para a região inguinal
ou para a região do pênis, testículo nos homens, ou até para a região da vagina nas mulheres, né? Ou seja, o cálculo ele é como se a dor ela percorresse também o caminho do cálculo, né? Que vai para a região genital. Olha aí. Tem uma pessoa na linha aqui, acho que não sei se é pergunta. Já caiu aqui. Alô? Não, caiu aqui a ligação. Tem um ouvinte dizendo o seguinte: Tony, pergunta para o médico sobre cisto renal, né? Eu tenho, só que é pequeno. É o agrineiro aqui que está trazendo. Existe esses cistos também na região? É tratável? É cirúrgico também? O cisto renal, na verdade, são acometimentos bem comuns, né? Que a gente vê com o passar da idade, que muitas pessoas apresentam, né? Na grande maioria das vezes são cistos simples, né? Que é uma doença benigna, certo? Que requer só acompanhamento habitualmente. E para ele ser um cisto que necessita de cirurgia, ele precisa trazer consigo algumas outras características, né? Alguma característica de possível malignidade, né? Um espessamento das suas margens, ou então trabeculações dentro do cisto, ou algum componente sólido cístico, certo? Ou até às vezes, pelo seu tamanho, né? Às vezes muito grande, até muitas vezes maior do que o próprio rim, ele acaba trazendo outras alterações, certo? Obstruções intestinais, sensação de empachamento, né? Com abdômen muito grande, às vezes pode ser um cisto. Às vezes a gente pega aí uma vez ou outra pacientes com cisto muito grande, de 20, 30 centímetros, que causa até alterações do hábito do intestino. O paciente às vezes não consegue ter um bom hábito intestinal, né? Aquele paciente mais constipado, às vezes por conta de cistos renais. Olha aí, que coisa. Para você ver, uma coisa vai ligando a outra, né? Deixa eu ver se tem um ouvinte que continua na linha aqui. Alô? Alô? Opa, quem fala? Tony, é Pedro, Tony. Opa, Pedro, tudo bem, meu querido? Fica à vontade. Tony, eu queria falar com esse médico. Pronto, ele já está ouvindo aqui. Pode fazer seu questionamento. Olha, vê só, eu tenho 17 anos de hemodiálise, estou com problema nas mãos, tudo assim, sem circulação no sangue, as mãos dormentes, os pés dormentes. Eu tenho esse problema de nerviata na minha perna, que eu venho sofrendo há muitos anos. Eu já bati e não consigo esse negócio de nerviata, que dói muito. E eu queria uma solução aí para ver. Se é que ele dizia o que é que eu podia fazer. Pronto, amigo. No caso, você está sentindo... só para ficar claro, não sei se o doutor conseguiu ouvir pelo áudio mais ou menos. Só para repetir aí, Pedro, o seguinte... Né, todo mundo já sabe, você é paciente de hemodiálise, né? Já tem quantos anos já? 17. 17. Qual é essa dor que você está sentindo, que você está dizendo? Eu sinto a dor na perna, esse nerviata. No quadril descendo para a perna, ela sobra aquele formigueiro queimando na minha perna. E já tem tempo, viu? Não é de agora não, já tem muito tempo sofrendo com isso. E as mãos tudo dormenta mesmo, aquele burro. A dormência nas mãos também, né? Nas mãos e no pé também. Onde o nerviata, ele pega de cima ela descendo para baixo na perna. Beleza, Pedro. Pronto, vamos tentar aqui. O doutor vai tentar dar alguma orientação para você aqui, viu, amigo? Um abraço, viu? Fica acompanhando aí pelo rádio. Valeu, meu querido. Um abraço. Tá participando aqui por telefone, Pedro. Ele é paciente há 17 anos de hemodiálise, né? Como o doutor ouviu. E tá sentindo essas dores, né? Eu achei interessante ele falando das mãos adormecidas e tal. Existe, vamos dizer assim, algo que aconteça com quem faça hemodiálise, né? Existe algum tipo de patologia que pode acometer pacientes ao longo do tempo que tem, né, esse tratamento? Tem sim, Tony. Inclusive tem várias, né? Na verdade, a gente precisa, antes de tudo, né, tentar determinar a causa que levou esse paciente a fazer hemodiálise. Né? Qual foi a causa? Foi um trauma que ele teve que fazer cirurgia, tirou os 2 rins e teve que fazer hemodiálise? Foi por conta de uma doença crônica, né, que é muito prevalente, hipertensão, diabetes, ou por doença autoimune, lúpus, certo? Então, isso precisa ser bem determinado, né? Com o passar da idade, né, vai aparecendo essas doenças, né, e vão também aparecendo doenças como hipertensão, como diabetes, né, dificuldade circulatória,
né? Então essa queixa que ele traz para a gente, né, de uma dor na região lombar baixa, que migra para a região dos membros inferiores e que tem uma parestesia, né, uma alteração de sensibilidade, né, ou às vezes até dificuldade de circulação na palma das mãos, na planta dos pés. E isso leva a gente a suspeitar, né, de doenças circulatórias, né, e até mesmo acometimento por outros tipos de doenças, né? Doenças realmente... É bom ele procurar um profissional para fazer uma investigação, né? Seria interessante, né? Também, né? Pode também se tratar de uma doença osteomuscular, né? Mas se é um paciente que já é hipertenso, né? Que já é diabético, o diabetes ele leva uma inflamação crônica de todo o organismo, né? De nervos, certo? De vasos, do rim, do coração, do pulmão, do olho, né? Então, às vezes vão aparecendo várias disfunções, certo? Que levam o paciente a ter vários sintomas, né? Mas que é decorrente de várias doenças, dentre elas a diabetes. Tem um ouvinte dizendo, olha, bom dia, tenho problemas renais, e meu caso é cirúrgico, mas ainda não fiz por falta de condições, pois essa cirurgia é bem cara. Gostaria de saber, né, por que ainda não tem essa cirurgia pelo SUS aqui em Serra Talhada, sendo que as pessoas menos favorecidas ficam no sofrimento. Que é uma pergunta mais de gestão, né, porque aí envolve, né, eu não sei... como é classificada a cirurgia, doutor Nairton, de cálculo renal, se ela é de baixa ou média complexidade, porque as pessoas não entendem, né? Mas existe, por exemplo, municípios só podem ir até uma baixa complexidade, aí Estado regula de média a alta complexidade, enfim. E esses termos a população muitas vezes não consegue compreender, quer saber se realmente o serviço está funcionando ou não, para cobrir cirurgias também, né? Mas eu não sei se está classificado em média ou baixa, só o doutor que pode nos dizer. Tony, depende. Né? Existem cirurgias de cálculo renal que são cirurgias simples, né? Mas que dependem atualmente de uma aparelhagem muito específica, como eu falei, né? Os aparelhos para operar cálculo renal, que hoje não se opera mais, a grande maioria não se opera mais por corte, né? É tudo por laser, né? Esses aparelhos são aparelhos delicados, certo? Que têm um alto custo, né? E que realmente não são tão disponíveis, né? A grande maioria realmente só estão disponíveis, né, nos grandes centros, né? E também, além dos cálculos de menor complexidade, tem os cálculos de maiores complexidades, né? Tem aqueles cálculos imensos, né, que a gente fala que é coraliforme, que acomete todo o rim, né? Então são cálculos aí, às vezes de 5, 6, 7 centímetros, em que você retirar todo esse cálculo pelo canal da urina, através de um aparelho fino e delicado, é muito difícil. Então, às vezes, você precisa ser um pouco mais invasivo, né? E aí é uma cirurgia de maior complexidade. Paciente, quando vai fazer esse tipo de cirurgia, precisa de reserva sanguínea, às vezes de uma reserva de vaga de UTI também, entendeu? Às vezes precisa de um serviço de hemodinâmica eficiente, né, que funcione no serviço. Tudo isso para garantir que em ocorrência da cirurgia, se tiver alguma intercorrência maior, né, esse paciente consiga ter suporte, né? O importante não é só operar, certo? O importante é também saber tratar as decorrências da cirurgia, né? Muitas vezes pode acontecer sangramentos, né? Inclusive tem pacientes que, quando são submetidos a esse tipo de cirurgia, podem necessitar até tirar o rim, né? Então, para você ser... Dependendo, né, de como for está o rim, né? Justamente. Então, para você fazer isso com segurança, né, com conforto, você precisa ter uma certa estrutura, né? Que, infelizmente, assim, na grande maioria do interior do estado, a gente não consegue ter. Isso. Eu acho bem interessante isso que o doutor está falando, né? E até me estimulou a fazer essa pergunta em relação a como é que anda. Tem muitos casos aqui no interior de cálculos renais, né? Por onde o doutor atende, Salgueiro, né? Serra Talhada aqui, né? Nas terças-feiras. Tem observado um aumento, alto o número no interior do estado de pessoas acometidas com cálculos renais, tendo que fazer cirurgia, tratamento? Não só no interior do estado, Tony. Eu creio que em todo o país, né? É uma doença muito prevalente,
né? Uma doença benigna, muito prevalente, que leva a muito sofrimento, muitas causas de internação. Pacientes, às vezes, chegam até perder a função do rim, né? O cálculo, às vezes um cálculo pequeno, um cálculo de 7, 8 milímetros, entope ali o canal da urina, não consegue sair, entope, aí o rim começa a ficar encharcado de urina, dilata, vai perdendo sua função, sobrecarrega o outro rim do outro lado, né? E esse rim às vezes acaba se perdendo, acaba ficando sem função, como uma bolsa de xixi, né? Xixi ali preso. E assim, é uma tipo de doença que é benigna, mas que ela traz muito prejuízo para a saúde, entendeu? E é muito prevalente, muito prevalente. No consultório, eu creio aí que a cada 10 pacientes, pelo menos 2 ou 3 são queixas de doença calculosa. Tá vendo aí? É muita coisa. Para a gente fechar, quais seriam os hábitos, Dr. Nairton Calles, que a população deve ter para evitar, né, os cálculos renais, para não ter problema, né, num órgão tão importante como esse, que são os rins, que tem uma função extraordinária, né? E quem hoje não tem, na exemplo do nosso amigo Pedro, né, 17 anos, faz hemodiálise, né, tem as dificuldades, né, e que precisa de uma máquina para fazer aquela função. Então, qual seria essas orientações para a população que o senhor deixaria? Tony, eu costumo dizer sempre para os meus pacientes, né, que sofrem de cálculos renais, que se cuidem, né? Aquele velho ditado, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nada. Né? Então, uma orientação que provavelmente todos já sabem, né? Uma ingestão adequada, né, de líquidos durante o dia, certo? Evitar aqueles alimentos, né, que são industrializados, né, com alto teor e alta concentração de sódio, de metabólitos industrializados, que vão sobrecarregar a função desse rim, certo? Manter hábitos de vida saudáveis, né? Ter ali seu momento de lazer, 20 a 30 minutos diariamente para correr, para fazer uma atividade física, fazer um esporte, certo? E, consequentemente, né, controlar ali certas comorbidades, né, como a pressão alta, como diabetes, diminuir a obesidade, certo? E eu acho que de forma geral isso, né? E se assim tiver alguma outra causa subjacente, né, que pode ser causadora de cálculo, né? Por exemplo, alguns distúrbios da tireoide pode levar à formação de cálculo, certo? Algumas medicações, elas podem aumentar também a incidência de cálculo. Então, tudo isso, essas orientações junto com uma investigação melhor de cada paciente, a gente consegue passar assim orientações mais adequadas para cada um. Mas eu acho que de forma geral isso, sabe? Manter-se bem hidratado, certo? Fazer o uso de alimentos saudáveis, né? Alimentos naturais, suco, água de coco, né? Fruta, legumes, verduras, certo? Evitar aqueles alimentos que têm alto teor e concentrados de sódio, certo? E evitar também, né, consumo excessivo de carne vermelha, de gordura animal, certo? Diminuir aí também a ingestão. Quer dizer que a carninha principalmente a carne vermelha também é um fator de risco, né, para a formação de cálculo renal. Então tudo isso a gente orienta o paciente a fazer para tentar reduzir, né, essa formação de cálculos. Muito bem. Dr. Nairton Calles, muito obrigado por ter vindo. Né? Toda terça-feira está por aqui por Serra Talhada, atendendo ali na Vila Saúde. Né? Como é que está o atendimento lá? Hoje já teve, né? Já teve atendimentos hoje. Então, quem quiser marcar uma consulta, entre em contato lá, é o 1001, 3831-1001. Deixa eu ver se eu... E tem o 1060, né? Isso são justamente os dois números, 3831-1001 e 3831-1060. Então, quem quiser uma orientação mais específica, né, ouviu a entrevista, né, e lembrando que o médico urologista também cuida, né, dessa parte renal das mulheres, né, desse trato também urinário das mulheres, né? Então, não é só homem, né? Então as mulheres podem estar procurando em caso de uma questão de cálculo renal. Até ia perguntar sobre isso. Qual é a maior incidência, homem ou mulher, que aparece mais com cálculo renal? Ou não tem um parâmetro assim, específico? Os estudos falam mais que a mulher, né? Mais mulheres. Mas no dia a dia a gente vê que são tantos casos, né, que acabam sendo uma equivalência,
né? Às vezes o homem ele está submetido mais a um trabalho mais extenuante, né? Ao calor e tudo, baixa ingestão de líquidos e acaba formando, querendo ou não, mais cálculo. Um ouvinte disse aqui, olha, minha filha fez exame de urina e a médica disse que está liberando vários cristais, ela pode ter cálculo renal, os cristais são do ácido úrico, né? Tem cristais de ácido úrico, né, também, né? Isso, os cristais são pequenas formações, né? Que não são vistas a olho nu, mas que são as formações dos sedimentos que eu falei na urina. Né? Eles vão se formando os cristais, e esses cristais, quando eles causam uma agregação, vão formando os cálculos, né? Então esse é um indício indireto que a gente tem no exame de urina, que talvez sim, esse paciente seja formador de cálculo urinário. Isso, muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado mesmo. Doutor Nairton Carlos, muito obrigado por ter vindo, né, por estar trazendo essas orientações. Então, gente, quem quiser tirar alguma dúvida, quer marcar uma consulta, doutor Nairton Carlos, né, está aqui em Serra Talhada toda terça-feira pela manhã, né? Atendimento pela manhã. Muito bem. Doutor, um abraço, muito obrigado, viu? Aproveitando, desejo um bom São João, né, para o doutor e no próxima oportunidade a gente vai estar falando, né, sobre outro assunto importante também, logo aqui no programa, né? Sempre um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Prazer, Tony, obrigado mais uma vez aqui pelo espaço e fico à disposição aí de todos que quiserem ir ao consultório, conversar, tirar dúvida, procurar sobre algum tratamento. Estamos lá na Vila Saúde toda terça-feira pela manhã. Muito bem. Um abraço, doutor. Muito obrigado por ter vindo. Orientações importantíssimas, gente.